Boa noite, irmãos. É bom poder estar com vocês aqui, mais uma vez. Pode ter certeza que me sinto privilegiado de poder servir vocês com uma porção da palavra de Deus, amém? Quero convidar vocês a abrirem as suas Bíblias, Evangelho de João, capítulo 3. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 7. Quero dar início com você aqui nessa conversa aqui, acerca do novo nascimento, a importância desse assunto para mim e para a tua vida, amém? Nós vamos falar como acontece esse processo na minha e na sua vida. E eu creio que na noite de hoje, algo muito interessante vai ser estabelecido na minha e na sua vida, essa consciência das realidades que nós temos ou podemos viver em Cristo, porque nos tornamos nova criatura. Então, eu quero usar esse texto como base. Preciso da sua atenção. Durante essa semana, eu tinha conversado com o pastor e o pastor tinha conversado comigo. Eu acho muito interessante quando você está debaixo de uma liderança, debaixo de um pastoreio, que percebe a supervisão de uma igreja e carrega isso de Deus, né? O pastor tinha falado comigo acerca de um assunto, mas eu acho tão interessante que quando o pastor percebe a necessidade da igreja, e ele falou: Fabiano, trata sobre esse assunto aqui. E prontamente, né? Manda quem pode, obedece. Fechou, meu amigo. Obrigado, viu, pastor? Obrigado pela confiança. Obrigado por poder servir a minha igreja local. Eu pertenço a essa igreja, eu sirvo a essa igreja. E o meu serviço aqui não é somente no púlpito, o meu serviço aqui também é nos departamentos. E sempre eu falo isso para incentivar você também, amém? Você não chegou aqui por acaso. Deus tem algo sobre a tua vida. Foi Deus quem te colocou aqui nesse lugar, amém? Pode ter certeza. Talvez você esteja assim: mas Fabiano, eu ainda não estou fazendo nada. Fique tranquilo. No corpo de Cristo existem diversos membros, né? E o corpo ele é composto por membros. E pode ficar tranquilo e tranquila, você não é um apêndice e nem uma birruga no corpo de Cristo. Amém? Você é um membro do corpo de Cristo. E talvez ainda você precisa de uma alimentação certa, de alguns pontos corretos, para ajustar algumas coisas na sua vida, para você ser colocado em movimento. Porque quem vai te colocar em movimento vai ser Deus. Amém? Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Então fica tranquilo. Encontrou aí? João capítulo 3, do versículo 1 ao 7. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura volta ao ventre materno e nasce segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aperta a pausa aí na leitura, olha aqui para mim. Esse nascer da água aqui não está se referindo ao batismo nas águas. Está falando sobre o novo nascimento por meio da palavra. Amém? A gente precisa entender, a palavra tem essa função de lavar, de banhar o homem. Então aqui na verdade Jesus está falando, no versículo 5, em verdade te digo, quem não nascer da palavra e do Espírito, porque a palavra e o Espírito trabalham juntos nesse processo do novo nascimento. Amém, queridos? Então vamos lá, versículo 6. Deixa eu concluir o versículo 5 aqui. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Versículo 6. O que é nascido da carne é carne,
Mas o que é nascido do Espírito, observe aí o detalhe, Espírito com E maiúsculo, se referindo ao Espírito Santo de Deus. O que é nascido do Espírito Santo é Espírito, em minúsculo, se referindo ao Espírito humano. Versículo 7. Não te admires de eu te dizer, importar-vos nascer de novo. Amém? Então olha aqui para mim, preste bastante atenção, e nós vamos trabalhar um pouquinho esse assunto. Bom, quando falamos acerca do novo nascimento, esse é o texto mais claro do Novo Testamento que apresenta esse assunto, né? Talvez em outras embarcações, se você veio de outra igreja para cá, talvez poucas vezes você ouviu falar desse assunto como nós aqui tratamos. Inclusive na nossa livraria tem o livro do autor Kenneth Hagin, que ele trata exclusivamente desse assunto com muito mais detalhe. Então aqui nós sempre vamos ter o cuidado de mostrar esse assunto com você de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. Você sabe muito bem quem disse essas palavras aqui foi o próprio Jesus. Quem apresentou esse assunto com clareza foi Jesus. Jesus começa a falar sobre o novo nascimento. E para você entender melhor, quando falamos acerca do novo nascimento, estamos falando do início da vida cristã. Tanto da minha vida com Deus, como da sua vida com Deus. Tudo começou através do novo nascimento. Porque observe que Jesus, por 2 vezes, ele vai citar: se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino de Deus. Então a entrada para o reino de Deus, o acesso para o reino de Deus, só pode acontecer através do novo nascimento. E o mais interessante é que quando Jesus fala reino de Deus ou reino do céu, são sinônimos, ele está se referindo à mesma coisa. Mas ele está falando da dimensão espiritual. Para você entender as coisas de Deus, para você se tornar filho de Deus, para você se tornar filha de Deus, para você se tornar igreja de Cristo Jesus, é necessário nascer de novo, ou passar pelo novo nascimento. Para isso a gente precisa entender a importância desse assunto. Você sabia que o novo nascimento ele foi profetizado no Antigo Testamento? Se você for rápido de endereço, você vai ver que lá em Ezequiel, no capítulo 36, no versículo 25 e 26, o profeta Ezequiel, Deus falando através do profeta Ezequiel, Deus vai dizer que ele ia fazer no seu povo um transplante espiritual. Amém? Deus falou que tiraria do povo o coração de pedra, iria dar a eles agora um coração de carne. O que Deus estaria fazendo no seu povo através de uma nova aliança que ele iria estabelecer com o seu povo? Porque isso é uma promessa que o próprio Deus nos deixou, que está relacionado à nova aliança que ele fez com o seu povo por meio do sacrifício de Cristo Jesus. E Deus falou: eu vou fazer um transplante espiritual em vocês, eu vou tirar o coração de pedra de vocês e vou dar a vocês um coração de carne. Quando Deus fala sobre coração de pedra, ele está falando de insensibilidade, de dureza, porque o homem sem o seu espírito recriado, sem a nova natureza que Jesus ia oferecer ou dar a ele era o quê? Uma pessoa insensível, que dificilmente conseguia se relacionar com Deus. Mas Deus estava dizendo: vocês não terão mais um coração de pedra, mas eu vou dar a vocês um coração de carne, porque está falando do quê? De sensibilidade. E coração aqui não está falando sobre o músculo que bombeia sangue para o nosso corpo, está falando do nosso espírito, do nosso homem interior. Então foi uma promessa dada ou entregue pelo próprio Deus ao seu povo. E olha que interessante que quando Jesus ele se apresenta perante Nicodemos, que o próprio Nicodemos foi procurar Jesus, e Nicodemos era um dos principais dos fariseus. Quem eram os fariseus? Era um grupo de religiosos da época de Jesus. E eu gosto de definir esse grupo da seguinte maneira: sabe aquele grupo, mas não vive o que fala? Assim eram os fariseus. Eles gostavam de ensinar aquilo que eles não viviam. E muito pelo contrário, cobrava do povo viver aquilo que eles ensinavam, mas eles mesmos sequer se preocupavam em viver. E Jesus ia na contramão desse grupo, porque Jesus não somente ensinava, mas como vivia o que ele ensinava. Você pode dizer amém? Obrigado pelo amém. Então, observe que Jesus apresenta essa nova realidade.
E o novo nascimento, para você entender o que é o novo nascimento é uma obra do Espírito Santo, realizada no nosso interior, no nosso espírito, no nosso coração. Porque quando eu falo de coração, espírito e homem interior, na palavra de Deus são sinônimos. Amém? Então, o que é o novo nascimento? É uma obra do próprio Espírito Santo realizada dentro de mim e dentro de você. Não é algo somente externo, mas principalmente é algo interno, de dentro para fora. E olha que interessante, por que o novo nascimento ele acontece no nosso espírito, dentro de nós, no nosso coração? Porque o homem é o único ser que foi criado por Deus, que tem a capacidade dada pelo próprio Deus de se relacionar com Ele. Deus criou todas as coisas, mas o homem não foi criado igual a todas as coisas. Quando Deus criou o homem à sua imagem e conforme a sua semelhança. E a Bíblia vai dizer em João, capítulo 4, versículo 24, que Deus é Espírito. Olha que interessante. E o próprio Jesus continua dizendo, Deus é Espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O próprio Jesus está dizendo que Deus é Espírito. Se Deus é Espírito, eu te faço uma pergunta e me responda com sinceridade. Você já viu a Deus? Vocês estão aqui, gente? Vocês já viram a Deus? Nem eu. Mas por que você crê que Deus existe? Já parou para se perguntar nisso? Sabe por que você crê que Deus existe? Porque um dia você ouviu falar acerca de Deus. E a Bíblia diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Deus. Toda vez que você ouviu falar acerca de Deus, isso gerou fé no seu coração, no seu espírito, porque a fé é do coração, a fé é espiritual, a fé é do espírito, e isso gerou o quê? Uma fé no seu coração acerca da pessoa de Deus. Mesmo você nunca ter visto Deus, você passa a acreditar que Deus existe. Por quê? Porque você ouviu alguém falar acerca dele. Então, quanto mais você ouve falar acerca de Deus, de acordo com a palavra dele, mais você passa a crer em Deus. Então, olha que interessante. E o homem foi a única criatura que foi criado com a capacidade de se relacionar com Deus. Por quê? Porque o homem é um ser espiritual. Amém? Quando você vai estudar um pouquinho da composição do homem, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, a Bíblia diz que o homem, todo ser humano é composto por espírito, alma e corpo. O que é o espírito? É o que faz contato com o mundo espiritual. Por que você nunca vai ver um cachorro, um cavalo, uma vaca adorando a Deus, se relacionando com Deus? Por quê? Porque eles não têm espírito. Já o homem, quando Deus criou o homem é como se fosse uma extensão do próprio Deus. Porque quando Deus formou o homem em Gênesis capítulo 2 e versículo 7, a Bíblia vai dizer, e formou Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O homem é um ser espiritual, e sendo o homem um ser espiritual, o homem consegue ter contato com o mundo e com a dimensão espiritual. Uau, isso é fantástico. Sendo o homem uma alma, ele tendo uma alma, a alma é o quê? É o centro do intelecto. Alma na Bíblia também é narrado ou apresentado como mente. A alma é o centro das emoções. Tudo relacionado a sentimento, a pensamento, a trauma, a emoção, ao intelecto, está relacionado à alma do ser humano. E o corpo? O corpo é o que faz contato com o mundo terreno, com o mundo físico, através do cinco sentidos. Visão, audição, olfato, tato e paladar. Mas o homem não é um corpo, o homem não é uma alma, o homem é um ser espiritual. E sendo um ser espiritual, por isso que eu e você conseguimos nos relacionar com Deus. Por isso que eu e você cremos em Deus, mesmo sem ver a Deus, nós sabemos que Deus existe. Por quê? Por causa da nossa fé. E o mais interessante, que sendo nós um ser espiritual, e eu gosto muito dessa definição, Kenneth Hagin, quando define esse assunto,
ele vai dizer que o homem é um ser espiritual que tem uma alma e habita em um corpo. Esse entendimento ele é crucial para você compreender coisas espirituais que foram concedidas por Deus para mim e para você. Quando você entender que você é um ser espiritual, que tem uma alma e habita em um corpo, você vai ver que muitas coisas na palavra vai ficar mais claro para mim e para você. Mas olha que interessante, a Bíblia diz assim que o pecado separou o homem de Deus. O pecado é espiritual. E o primeiro impacto do pecado na vida do homem foi a separação. O pecado, quando Adão desobedeceu a Deus e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, o pecado entrou no mundo. Consequentemente, com o pecado, a morte entrou em operação. E olha que interessante, isso se tornou uma herança para toda a humanidade. Porque a Bíblia diz em Atos capítulo 17, que quando Deus criou o homem, Deus colocou em Adão toda a humanidade. De um homem só, Deus fez toda a raça humana. Sabe o que isso significa? Que quando Deus criou Adão, Deus colocou em Adão toda a humanidade. Só que o pecado de Adão afetou toda a humanidade. A desobediência de Adão foi transferida para toda a humanidade. Agora você pode me perguntar, Fabiano, mas eu não tenho nada a ver com o que Adão fez. Exato, nem eu tenho. Mas deixa eu te falar, nós não estávamos no Éden, mas nós herdamos as consequências do pecado de Adão, mesmo sem estar no Éden. E mesmo sem a gente estar no Éden, a gente herdou de Adão o pecado, as consequências do pecado, a morte e a condenação eterna. Por isso que a Bíblia vai dizer, lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No capítulo 5 de Romanos e no versículo 12 vai ficar mais claro, porque a Bíblia vai dizer, porquanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por quê? Porque todos pecaram. Foi a herança e o legado que Adão nos deixou, o pecado. Então todos nós pecamos, todos nós estávamos separados de Deus, todos nós éramos carentes ou carecíamos da glória de Deus. Só que olha que interessante, com isso a gente entende uma coisa, que o grande problema da humanidade não era externo, era interno. Porque se o pecado é algo espiritual, o problema do homem pecador, do homem caído, do homem sem Deus, não é externo, é interno. Porque o externo é só resultado ou é só reflexo do interno. Se você vê um homem pecando, um homem matando, um homem cometendo homicídio, cometendo latrocínio, ou fazendo coisas terríveis que ferem a santidade, ferem o caráter de Deus, é porque isso já está dentro dele, é de dentro para fora. Agora, se o problema é interno, é de dentro para fora, deixa eu falar uma coisa para você. Eu e você não estávamos no Éden quando Adão pecou, mas herdamos o pecado de Adão e passamos a nos tornar separados de Deus. E olha que interessante, nós não estávamos no Éden com Adão, mas nós também não estávamos na cruz com Jesus. Em Adão nós herdamos o pecado, em Jesus nós herdamos a graça, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Nós não estávamos no Éden com Adão, mas também não estávamos na cruz com Jesus, mas por meio da fé em Jesus Cristo, eu e você, tivemos o privilégio de tornarmos em Cristo Jesus novas criaturas. Então em Cristo nós alcançamos o direito do novo nascimento. Amém? O pecado nos separou de Deus, mas o sacrifício de Jesus nos aproximou de Deus. Nós estávamos distante de Deus. Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2, a Bíblia vai dizer: as mãos de Deus não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos tapados para que não possa nos ouvir, mas as nossas iniquidades é que fazem separação entre nós e Deus, e os nossos pecados encobrem os nossos rostos diante do Senhor. Sabe o que fez separação entre nós e Deus? Os nossos pecados. Eu acho muito interessante isso aqui, que não foi Deus quem se separou de nós, foi nós que nos separamos de Deus. Mas deixa eu dizer, Jesus veio a esse mundo,
Ele morreu na cruz do Calvário. E Ele morreu e deu a vida dele por mim e por você. E o fato de Jesus ter morrido naquela cruz, quem era para estar lá? A humanidade. Mas Jesus pagou o preço, e o preço de Jesus nos deu uma herança. E que herança foi essa? Pela fé. Nós temos a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Então a gente precisa entender isso, que o próprio Jesus, quando foi interrogado por Tomé, Tomé disse: Senhor, mostra-nos o caminho, para onde vai? Nós não sabemos. Jesus falou: como assim vocês não sabem? Há tanto tempo vocês estão comigo e não sabem para onde eu vou? Deixa eu falar para você, você quer saber o caminho? Porque todo caminho, ele tem uma meta, ele tem um alvo, ele tem um objetivo, amém? Jesus vai falar: eu vou te mostrar o caminho. Vocês querem saber para onde eu vou? Vem comigo aqui, ó. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Sabe o que Jesus estava dizendo? Não existe outros caminhos, não, só existe um caminho. Aleluia por causa disso. E Jesus é o único caminho. Não tem como o homem chegar a Deus se não for por meio de Cristo Jesus. Deixa eu te dar um recado maravilhoso. Eu e você acessamos a Cristo de que forma? Pela fé. Pela fé a gente creu em Jesus e a gente hoje tem acesso a Deus. A Bíblia vai dizer em Atos capítulo 4, versículo 12, que não há outro nome debaixo do céu a qual o homem possa se salvar, a não ser o nome de Jesus. O nosso pastor disse aqui domingo à noite, eu não estava no culto de manhã, mas estava domingo à noite, eu ouvi ele dizendo: essa conversa que tem aí fora, que é para chegar em Deus, é igual uma montanha, por todos os lados você se achega a Deus, tem vários caminhos. Não, querido, me perdoe, talvez isso te custa um pouquinho de dor ouvir isso, mas isso não é verdade. Não tem vários caminhos que levam a Deus, só tem um caminho. E esse caminho é Jesus Cristo de Nazaré. E como nós acessamos esse caminho? Por meio do novo nascimento, está entendendo? O novo nascimento é isso, é a nossa entrada, é o nosso início, é a partida, é o começo da nossa vida com Deus. E como nós nascemos de novo? Você lembra aquele dia que o pastor ou qualquer outro ministro, ou qualquer um pregador que por aí que você ouviu fazendo convite para a salvação, e você aquele dia foi tocado por algo, e simplesmente você entendeu que aquele dia você precisava levantar sua mão e confessar Jesus como Senhor da tua vida? Quem lembra aqui? Você lembra desse dia na sua vida? Esse dia é um marco que eu e você nunca podemos esquecer. Sabe por quê? Foi nesse dia que você nasceu de novo. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, uma condição, se com a boca confessar Jesus Senhor, e com o coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Por quê? Com a boca se confessa para a salvação, e com o coração se crê para a justiça. Então no dia que você creu de todo o seu coração, e confessou com a sua boca que Jesus é Senhor da tua vida, você e eu nascemos de novo. E o novo nascimento aconteceu na onde? No nosso espírito, dentro de nós. E o que aconteceu no novo nascimento? Aquilo que Jesus disse em João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o recebem, deu-lhes o direito ou o poder de se tornarem filhos de Deus. Jesus disse: eu vim para os meus, mas os meus me rejeitaram. Mas tem um porém: quem me receber eu vou dar o poder de se tornar filho de Deus. Você recebeu Jesus como Senhor da tua vida? Então você se tornou filha e filho de Deus. O novo nascimento é isso. Observe que Paulo nas suas cartas, ele não vai usar esse termo novo nascimento. Tiago, Pedro, também não vai usar em suas cartas a expressão novo nascimento. Mas vem comigo para você ver como é que Tiago tratou esse assunto. Tiago capítulo 1, versículo 18. Abra aí. Tiago capítulo 1, versículo 18. Olha o que diz: pois segundo o seu querer, ele gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas.
Olha aqui para mim, deixa eu te falar algo. O próprio Deus nos gerou pela sua palavra, pela palavra da verdade. Eu e você fomos gerados pela palavra, amém? E foi segundo o querer de Deus. Então olha aqui para mim, o novo nascimento. Quando eu e você fomos gerados pela palavra de Deus, isso não é, a iniciativa não foi nossa, a iniciativa foi do próprio Deus. Porque quem nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, foi o Espírito Santo de Deus. E como isso aconteceu na minha e na tua vida? Quando eu e você ouvimos a pregação do Evangelho. Quando você ouviu a pregação do Evangelho, fé foi gerada no seu coração. E eu acho isso aqui magnífico. Sabe por quê? Porque o mesmo Deus que fez com que o Evangelho chegasse até mim e você, foi o mesmo Deus que fez fé ser gerada no meu e no seu coração. E essa fé que Deus concedeu a mim e a você por meio da pregação do Evangelho, foi o que nos deu capacidade de responder positivamente o convite para a salvação. Então tudo provém de Deus. Amém? Então eu e você, segundo o querer, segundo a vontade de Deus, fomos gerados pela palavra da verdade. Para quê? Com qual propósito? Para que eu e você nos tornássemos como as primícias de sua criatura. Sabe o que Deus está dizendo? Uma vez que você nasce de novo, você precisa entender que você passa a viver a mesma condição que Adão vivia no Éden antes do pecado. Não, você não entendeu. Quando eu e você nascemos de novo, nós passamos a viver a mesma condição que Adão vivia no Éden antes do pecado. Sabe qual era a condição de Adão antes do pecado? A Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, versículo 8, que na viração do dia Deus ia no jardim bater um papo com Adão. Deixa eu dizer, o acesso era livre, o contato era livre. Deixa eu falar para você uma coisa. Ei, Adão andava com Deus como se o pecado nunca tivesse existido, porque até então o pecado não fazia parte da vida de Adão. Ei, deixa eu falar uma coisa para você, fica atento por favor. Quando você nasceu de novo, a posição que você está diante de Deus é como se o pecado nunca tivesse feito parte da minha e da tua vida. Você está diante do seu Pai. E sabe o que eu acho interessante? Que da mesma forma que a Bíblia trata o novo nascimento, a Bíblia vai falar sobre regeneração. E o termo regeneração é novo nascimento, é renascer, ou nascer de novo. Olha para você ver lá em 1 Pedro, só vira uma página aí, ó. Você está em Tiago, vira umas 2 páginas aí. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, ó. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, que vive e é permanente. Eu e você fomos regenerados. Eu e você fomos gerados de novo. Fomos recriados, somos nova criaturas. E como isso aconteceu, Fabiano? Como essa ação de Deus operou ou ocorreu na minha vida? Volta aí algumas páginas, capítulo 3, eu acho esse texto aqui, como diz o Narciso, fantástico. Tito, capítulo 3, do versículo 4 ao versículo 7. Esse texto resume o processo da regeneração, do novo nascimento na minha e na tua vida. Olha o que diz, Tito capítulo 3, versículo 4 até o 7. Ó. Quando, porém, se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós. Olha para você ver, olha aqui para mim, não tem nada a ver comigo e com você, não foi por aquilo que eu e você praticamos, não, olha para você ver, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo,
que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Uau! Deixa eu falar para você, o novo nascimento foi uma obra que Deus operou em mim e em você por meio da palavra dEle. Eu e você nos tornamos uma nova criatura em Cristo Jesus, por conta da obra do Espírito Santo operada na minha e na tua vida. Ei, essa posição que você ocupa hoje em Deus é uma posição de privilégio. Amém? Você não é mais criatura, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Você tem uma nova natureza, você tem um novo estilo de vida. E que novo estilo de vida é hoje? Novidade de vida para mim e para você. Só que, quando falamos de novo nascimento, falamos de regeneração, nós também estamos falando de conversão. Olha que interessante. Na Bíblia Sagrada, novo nascimento, novo nascimento, regeneração e conversão são sinônimos. Só que com alguns aspectos diferentes. Novo nascimento, regeneração e conversão. Olha para você ver, o que é conversão? Mateus capítulo 18, vai lá, Mateus capítulo 18, do versículo 1 ao 3. Mateus capítulo 18, do versículo 1 ao 3. Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se vocês não se converterem e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Observe a semelhança com o texto de João capítulo 3. Quando Jesus falou, se você não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus, ou no reino de Deus. Olha o que Jesus está dizendo aqui, em verdade vos digo, se vocês não vos converterdes e não se tornarem como uma criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Vocês notaram a semelhança dos textos? Porque conversão também está se referindo ao novo nascimento. Então, só que Jesus está falando um aspecto aqui. Conversão é o quê? O que é conversão? Qual que é o significado? Se a gente não se converter, de modo algum entraremos no reino dos céus. Olha que interessante. Jesus está falando, vocês precisam se converter. E quando aconteceu esse momento na minha e na tua vida? Qual que foi o dia da nossa conversão? Foi aquele dia que nós recebemos Jesus como Senhor da nossa vida. Mas o processo é interessante, porque a palavra conversão é dar meia volta, é retornar. É como se a gente estivesse indo em uma direção. E a direção que eu e você estávamos indo sem Jesus, sabe qual era a meta? O resultado? Inferno. Lago de fogo. Estávamos indo a passos largos para lá. Porque se não há salvação fora de Jesus, a gente estava indo para onde sem Jesus? Entendeu? Como é que a conta fecha? Aí nós estávamos indo em direção. E a direção que nós estávamos indo era uma direção de mentira, de engano, de hipocrisia, de bebedice, de calúnia, de falsidade, de pecado, de promiscuidade, de libertinagem. E a gente estava indo. Só que um dia nos pregaram o evangelho. E no meio dessa caminhada em direção ao inferno, mas nós estávamos cegos, porque a Bíblia diz assim, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho, que é a imagem de Cristo. Nós estávamos indo, tudo certo. Mas um dia o evangelho chegou até mim e a você. E a Bíblia diz assim, que Paulo, falando sobre o evangelho, ele vai dizer que o evangelho é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Nós estávamos indo em direção ao inferno, à condenação eterna, mas um dia a gente ouviu o evangelho, e fé foi gerada no nosso coração,
e a gente entendeu que só existe salvação em Jesus Cristo, e a gente levantou a nossa mão e reconhecemos Jesus como Senhor da nossa vida, sabe o que aconteceu? A direção que a gente estava seguindo, ao inferno, ao lago de fogo, à condenação eterna, a gente deu meia volta, e voltamos em direção a Cristo. Isso é conversão. Só que nesse processo de conversão, nesse processo de novo nascimento, nesse processo de regeneração, a mudança é certa. Porque quando eu e você nos convertermos, quando eu e você passamos por essa conversão, a gente agora tem um alvo. E só existe uma forma da gente se livrar desse caminho que a gente estava indo em direção. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só que a Bíblia é tão maravilhosa que a Bíblia, quando ela fala sobre conversão, ela está falando sobre mudança. Por que está falando sobre mudança? Porque Jesus disse assim, em verdade vos digo, se vocês não se converterem e se tornarem como essa criança, de modo algum entrareis no reino de Deus. Quando Jesus colocou o aspecto da criança no meio da conversão, ele está dizendo assim, está vendo a humildade dessa criança? De ter obedecido o meu comando, de sair da onde ela estava e vir para o meio da gente? Isso é sinal de humildade. Jesus estava dizendo assim, no processo da conversão, o que vai ser necessário para mim e para você é humildade. Humildade para quê? Para aprender, para ouvir a palavra, para entender o que é errado, para praticar coisas certas. E só existe uma forma de mudança, de transformação acontecer na minha e na tua vida: a gente se expondo à palavra. Não adianta que coisas vão ser transformadas ou mudadas na sua vida se você ficar na sua casa. Não. Você precisa se expor à palavra. Amém? Conversão, ela nos sinaliza uma mudança. Hoje nós somos convertidos, mas nós temos um alvo. E o nosso alvo é Cristo. Então olha que interessante. Hoje eu e você somos novas criaturas em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, você está em Cristo? Nova criatura é, não vai ser, é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. O nosso estilo de vida passado, anterior a Cristo, não faz parte mais da nossa vida. Pode ter ficado alguns vestígios ainda, mas a mudança é certa, a partir do momento que eu e você nos expomos à palavra de Deus. Amém? Por quê? Porque você é nova criatura. Você não pode mais viver como se a sua vida fosse uma vida sem Cristo. Você é salvo. Você foi salva. E deixa eu falar algo para você, que isso aqui é muito importante. Você não pagou nada pela sua salvação, e nem eu. Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Sabe que é dom? É presente. Sabe que é dom? É dádiva. E sabe como é que é presente? Vem cá, Rodrigo. Salvação é um presente de Deus. Imagine se presente fosse assim: Rodrigo, eu vou te dar um presente, rapaz. Amém? Está aqui o presente. Mas depois você paga uns 150, para mim é o que vale isso aí, beleza, cara? Devolveu até. Mas por quê? Obrigado, viu, Rodrigo? Porque presente que se preza não se cobra. Presente que é presente é de... Meu querido e minha querida, você não pagou nada para ser salva. A minha e a sua salvação em Cristo Jesus foi de graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, é presente de Deus. E presente, qual foi o esforço que o Rodrigo fez para receber o presente? Ele só recebeu. Só recebe. Então deixa eu falar. O meu papel e o seu papel para ser salvo, sabe qual foi? Só recebeu. Como? Pela fé.
A gente creu em Jesus e está tudo certo. A fatura foi paga. Paga quando, Fabiano? Lá na cruz, há 2000 anos atrás. Por isso que Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não existe nenhuma dívida para que eu e você precisamos quitar, porque já tudo foi quitado em Cristo Jesus, querido. E o que aconteceu nesse processo de salvação? Simples. Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nele nós temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Foram pagos. Ele nos libertou. Não somente nos libertou e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia! Eu e você fazemos parte de um reino. E você sabia que quando eu e você fomos salvos por meio da fé em Cristo Jesus, a palavra salvação, ela tem 2 significados. No Novo Testamento você vai ver muito isso. O primeiro significado, a primeira vez que a palavra salvação aparece no Novo Testamento, vai aparecer como sotéria, que quer dizer livrar de um perigo iminente. Então salvação é o livramento de um perigo. Que perigo? Do inferno. Esse é o maior sentido da salvação na minha e na tua vida, e a gente recebeu isso de graça. A gente foi livre do inferno. Só que salvação também, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, quando ela é apresentada como sozo, não é que o significado da palavra sozo traz todo esse sentido, mas a palavra sozo, tanto no Antigo como no Novo Testamento, traz a ideia de libertação, segurança, preservação, cura e prosperidade. Por que, Fabiano, você está dizendo isso? Quem tem aquele dicionário no celular, ou no tablet, ou no iPad, enfim, o Strong, quando você clica em cima da palavra salvação lá, vai dar o significado, o sentido da palavra. E quando aparecer a palavra sozo, você vai ver que não vai aparecer essas 5 características, esses 5 significados lá. Por quê? Como a gente chegou nessa conclusão? Que a palavra salvação, derivada de sozo, tem o sentido de libertação, segurança, preservação, cura e prosperidade. Porque toda vez que a palavra salvação aparece nos evangelhos, está relacionada, de acordo com o seu contexto, a libertação, a segurança, a preservação, a cura e a prosperidade. Quer ver salvação no sentido de cura? Quando Jesus disse para a mulher do fluxo de sangue que havia tocado na orla de suas vestes, Jesus disse: vá em paz, a tua fé te salvou. A fé dela salvou ela do quê? Não somente de um perigo iminente, mas a fé dela promoveu um milagre na vida dela. Então salvação também está relacionado à cura física. Lembra da mulher cananeia? Que tentou se aproximar de Jesus lá e começou: Senhor, tem misericórdia de mim, tenha compaixão de mim, a minha filha está endemoniada, ela está com espírito maligno. Jesus disse: não é lícito tirar da mesa dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ela disse para Jesus: mestre, mas os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa dos filhos. Jesus: grande é a tua fé, mulher, vá em paz, porque a tua fé te salvou. E que salvação foi aquela? Libertação para a filha dela de um espírito maligno. Então quando a Bíblia fala de salvação, está falando de cura, de libertação, de segurança, de preservação e de prosperidade. Fabiana, salvação também está relacionada à prosperidade? Sim. Jesus, quando estava passando por Jericó, um homem baixinho falou assim: eu quero conhecer Jesus. Ele subiu num pé de figueira brava e disse assim: eu quero ver Jesus. Aí Jesus aparece debaixo do pé e disse assim: Zaqueu, desce daí que hoje convém dormir na tua casa. Aí quando Zaqueu conheceu Jesus, Zaqueu disse assim: olha, Senhor, se eu fiz mal para alguém, eu vou devolver 4 vezes mais para essa pessoa. Jesus, hoje houve salvação nessa casa. Salvação em um contexto falando de dinheiro, de prosperidade, de riqueza. Salvação também está relacionada à riqueza, à prosperidade. Deixa eu falar para você, quando eu e você recebemos a salvação,
por meio de Cristo Jesus, pode ter certeza. Sabe o que está incluso no pacote da salvação? Libertação, preservação, segurança, cura e prosperidade para mim e para a tua vida. Ativou o modo pregação, né, pastor? Fabiano, mas eu não estou vendo essas coisas ainda acontecer na tua vida. Quem diz que salvação é somente a entrada, o novo nascimento? Não, quando Jesus falou das etapas da salvação, ele disse assim: entrai pela porta estreita. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva para a perdição, mas a porta estreita, o caminho apertado leva para a vida. Jesus disse assim, ó, existe uma porta, mas também existe um caminho. É a conversão, a porta é o novo nascimento, a porta é a regeneração. A gente já acessou a porta, mas agora tem um caminho a ser trilhado. E esse caminho é um caminho de transformação, é um caminho de mudança, é um caminho de exposição à palavra. Quanto mais eu e você desenvolvemos a nossa salvação nesse caminho, mais a gente acessa segurança, libertação, prosperidade, cura. Então, em nome de Jesus, comece a desfrutar de tudo isso que Jesus conquistou para mim e para você na cruz do Calvário. Foi de graça. Aí, tem muito crente que fica assim viajando quando trata desse assunto. Fica igual cachorro cego em açougue. Já viu cachorro cego em açougue? Você sabe que é açougue, né? É aquele lugar que vende remédio. É brincadeira. Açougue é aquele lugar que vende carne. Já viu cachorro cego em açougue? Ele não enxerga nada, só sente o cheiro da bênção, mas não sabe para onde vai. Tem muito crente por aí que está assim, só sente o cheiro da bênção, mas não desfruta. Mas sabe por que Deus te trouxe aqui? Porque Ele não quer que você só fique no cheirinho da bênção, Ele quer que você desfruta da bênção que Ele tem para você. Você ri, né, Daiane? Dá um glória aí, crente. Pastor? Mas não tem que pagar o preço, pastor? Pastor, não, eu aprendi que tem que pagar. Tem que orar, tem que jejuar, pastor. Se eu não orar, se eu não jejuar, se eu não ler a Bíblia, Jesus não vai me abençoar, não. Eu não passo de um vermezinho de Jacó, eu não passo de um bichinho de Jacó. Vamos entender essa ideia de preço? Vamos entender? Vamos entender? Abra aí Romanos capítulo 8, versículo 32. Jesus amado. Pastor, esse assunto aqui eu ensinei na Fundação Casa. E esse assunto aqui num grupo de conexão está aí, ó. Você que não veio no grupo de conexão, ó, participa do grupo de conexão. Esse assunto aqui eu já tinha antecipado já no grupo de conexão, ó. Romanos capítulo 8, versículo 32. Segura a cadeira aí, tá bom? Isso aqui vai quebrar alguns biscoitos aí. Versículo 32. Aquele que não poupou, referindo a Deus, aquele seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente ou de graça com ele todas as coisas? Não, vocês não entenderam. Espera aí. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Olha aqui para mim, meu irmão e minha irmã, se Deus não poupou a Jesus, entregou Ele por nós, para dar a vida dEle por nós, você acha que junto com Ele não nos daria todas as coisas? Deixa eu te fazer uma pergunta, e responda para você, não precisa responder para mim não. O que você precisa? Meu Deus, Jesus já te deu. Você não precisa de preço. Existe uma diferença entre preço e disciplina espiritual. Uau! Uma coisa é preço. O preço foi pago há 2000 anos atrás, por Cristo Jesus. Disciplina espiritual é sinônimo de maturidade, de crescimento espiritual.
Eu não estou fazendo apologia à preguiça espiritual, não. Ah, é? Pastor, mas o Fabiano pregou lá terça-feira que não precisa orar, não precisa jejuar, não precisa ler a palavra, que eu já estou abençoado até o tutano. Não, peraí. Preço você não precisa pagar. Disciplinas espirituais você precisa estabelecer na tua vida. Por quê? Quando eu e você nascemos de novo, a salvação ela acontece em 3 estágios: espírito, alma e corpo. Lembra que eu falei? Espírito, alma e corpo. No espírito, a gente foi salvo. Por isso que a palavra salvação ela é conjugada na Bíblia no passado, no presente e no futuro. Fomos salvos, somos salvos e seremos salvos. Como entender isso? Espírito, alma e corpo. Amém? Porta, caminho e vida. Parecendo um caranguejo aqui, né? Mas é. Então, a gente foi salvo, salvação já está estabelecida no nosso espírito. Mas a gente precisa desenvolver a nossa salvação. E o pastor já tem tratado isso com a gente, ó. Então a gente foi salvo, mas essa salvação que foi estabelecida no meu e no seu espírito, no nosso coração, precisa ser desenvolvida. E como eu desenvolvo? Gálatas capítulo 6, versículo 15, uma das formas. Abra aí, e eu já vou parar por aqui. Os músicos, por gentileza, subam vasos e vasilhas. Gálatas capítulo 6, versículo 15. Então, nessa caminhada, a gente já passou pela porta. Na caminhada, no caminho, é necessário estabelecer disciplinas espirituais. Eu esqueci aqui, mas acabei de lembrar, viu? Então, o cristão, para desenvolver a sua salvação, ele tem que ler a Bíblia, tem que orar, tem que aprender sobre jejum. Mas deixa eu te falar, para você desenvolver essas práticas de forma saudável, é necessário você aprender. Porque quando a gente nasceu de novo, novo nascimento, é aquela comparação ao nascimento de um bebê. Eu estou com um bebê lá em casa, Joaquinzão, está com 1 ano e 2 meses. Tem hora que eu quero tratar ele assim, com a vontade de dar umas... Tá, mas ele não sabe o que ele está fazendo, ele não tem noção. Ele precisa o quê? Ser educado. Amém? Ele precisa o quê? Aprender. Então, quando eu e você aceitamos Jesus, nós ficamos semelhante a uma criança. Às vezes eu falo para Lara, dá vontade de jogar ele com fralda e tudo fora. É? Joga o bebê e fica a fralda. Não, joga a fralda e deixa o bebê, né? Mas porque bebê faz caquinha. Então, bebê na fé também faz caquinha. Desculpa o termo, pastor. Tudo certo. Pode falar. Ai. Às vezes os mais velhos fazem também. Precisa daquela fralda geriátrica, né, pastor? Enfim. Mas é uma vida de aprendizagem. E a sua escola de aprendizagem, de educação na justiça, é a igreja a qual você congrega. Eu fico admirado com pessoas, pastor, que acreditam que existe a possibilidade de um desenvolvimento espiritual fora de um pastoreio, fora de uma igreja local. Isso é engano, isso é uma mentira, isso é um câncer. Se você não tiver um pastor sobre a tua vida, você está desconsiderando todas as cartas de Paulo quando ele fala sobre liderança espiritual. O pastor foi instituído por Deus para a igreja, com o propósito de governar a igreja. Existe um governo, e esse governo Deus confiou a pastores. Não sou eu quem estou dizendo, é Paulo quem disse. Você precisa crescer espiritualmente, você precisa desenvolver sua salvação, você precisa ter uma vida com Deus. Como? Congregando, se sujeitando ao pastor. Muitas vezes as pessoas pensam assim, o Fabiano gosta de pregar. Gosto, está relacionado ao meu chamado, meu pastor sabe disso. Mas a minha esposa está ali, ó, ela tem convicção disso. Se fosse para o meu pastor virar para mim aqui, ó, Fabiano, eu prego. Pastor, fechou. É segurança eu ouvir ele. Está entendendo?
É segurança você estar debaixo de um pastoreio. Salvação para a tua vida. Segurança para a tua vida. Meu Deus, não sei nem porque eu estou falando isso, mas enfim. Gálatas 6,15. Deixa eu pedir para vocês abrirem, mas eu não abri. Aqui, ó. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Deixa eu falar, sabe o que tem peso para mim e para você? Quando Paulo está falando aqui, ele está falando nem a circuncisão, se referindo aos judeus étnicos, que nasceu em Israel, judeus circuncidados ao 8º dia, e nem a incircuncisão, os gentios que aceitaram Jesus. Paulo está dizendo, nem a circuncisão e nem a incircuncisão é coisa alguma. O que vale agora é o ser nova criatura. Sabe o que vale você ser nova criatura? E o ser nova criatura é você resplandecer a imagem de Cristo sobre a tua vida. É você ser Jesus para as pessoas. Quero compartilhar uma experiência que eu tive aqui e rapidamente para os meninos louvar, cantar aqui. Eu estava em um momento de família, junto com a Lara, né, com a minha esposa lá. E tem um parente dela lá que é padre, tenho muito respeito por ele, e ele percebeu isso. Só que ele chegou naquela reunião, ama aquele homem de Deus, é um homem de Deus, pela seriedade que ele leva a função dele. Mas aquela mesa, toda a família reunida, só eu e a Lara de cristão. Ele falou assim: você é protestante? Você é cristão? Você é crente? Eu falei sim. É uma classe que eu não gosto. Tive experiências amargas com muitos cristãos. Porque quando eu fui fazer o meu estágio para ser padre em tal lugar, eu passei por isso, atacado por esses tal. Imagine a mesa como é que ficou, William. O ambiente, que maravilhoso. Aí eu lembrei desse homem aqui, ó. Que eu já vi ele diante de situações assim que eu pensei, quero ver ele, o que o pastor vai fazer agora? De repente aquela partícula da sabedoria de Deus brotando ali e as coisas fluindo. Falei, Senhor, me ajuda, eu não quero desestabilizar esse ambiente. Já tinha comentado com o Eliezer, né? Estou lá na mesa. Falei, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu entendo, Senhor, e lamento essa situação, mas esses cristãos não representam a classe toda. Eles não representam a igreja a qual eu congrego, os meus irmãos em Cristo. Eles ainda são ignorantes, eles ainda não conheceram a verdade de Cristo Jesus. Porque o que me torna um cristão, o que te torna um cristão, não é o terno que eu vou vestir para ir no domingo lá na minha igreja, e nem a batina que o Senhor vai vestir para subir no altar e ministrar. O que nos torna seguidor e discípulo de Cristo é aquilo que Jesus disse em João capítulo 13, versículo 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Versículo 35, e nisso saberão que sois meus discípulos, no dia que vos amardes uns aos outros. Eu falei assim, sabe o que me torna um seguidor de Cristo? Sabe como as pessoas vão nos reconhecer como seguidor de Cristo? No dia que a gente decidir amar como Jesus nos amou. Uau! Baixou um temor naquela mesa e tudo ficou em paz. Por quê? Porque deixa eu falar para você, o que importa é o ser nova criatura. Está entendendo? Eu usei esse exemplo básico para você entender. Seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja onde você for, seja onde você estiver, seja nova criatura em Cristo Jesus. Resplandeça a imagem de Cristo. Viva Cristo Jesus. Seja Jesus para as pessoas. As pessoas estão cansadas, as pessoas estão feridas. E talvez hoje é o seu dia de você fazer uma introspectiva e falar assim: eu já sou uma nova criatura, mas eu preciso agora viver, eu preciso agora ser uma nova criatura no meu dia a dia. Fica de pé em nome de Jesus.
Em tua presença eu tenho livre acesso. Livre acesso. Em tua presença eu tenho livre acesso. O véu se rasgou, me aproximou da presença do Senhor. Isso, adore a Deus, irmão. Sangue carmesim derramou por mim, me trouxe de volta ao jardim. Eu fui redimido, aleluia, fui absolvido, aleluia, a culpa que era minha, Jesus sobre si carregou. Aleluia. Eu quero fazer uma rápida pergunta. Eu creio que não tem ninguém aqui. Tem alguém aqui nos visitando pela primeira vez? Tem aqui, eu vi uma irmã aqui. É a primeira vez dela aqui? É? A primeira vez da senhora aqui? A segunda? Amém, viu? Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Me dê a liberdade. Eu vi a senhora aí sentada do lado da irmã Luísa, do lado da irmã Luísa. Eu creio que você veio a convite delas. Amém? Se alguém me perguntasse hoje aqui, ó, como membro aqui dessa igreja, essa mulher aí é cristã, sabe qual seria a minha resposta? Sim. Tem todos os traços, o jeito de filha de Deus. Mas eu quero te fazer uma pergunta. A senhora já recebeu Jesus como Senhor da tua vida? A senhora já fez essa confissão de fé acerca de Jesus ser Senhor da sua vida? A senhora já fez isso? Amém? Já? Glória a Deus. Deixa eu fazer uma segunda pergunta para a senhora. Senhora, tem algum lugar onde a senhora congrega, onde a senhora frequenta? Só vai. Amém. Eu queria orar pela senhora. A senhora pode vir aqui? Em nome de Jesus. Vem cá, por favor. Eu queria falar com o segundo público aqui. Deus colocou no meu coração hoje, quando o pastor me deu essa direção. Se você chegou aqui e você carrega alguma deficiência no tocante a disciplinas espirituais, Fabiano, eu ainda tenho muita dificuldade, talvez isso se tornou um empecilho. Eu já passei por isso. Fique em paz, todos nós passamos por isso. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente agora, em nome de Jesus. Fabiano, eu tenho dificuldade, Fabiano, em largar alguns vícios e de me disciplinar espiritualmente, orando, lendo a palavra, congregando. Vem em nome de Jesus. É o seu momento. É agora. Eu lembro que eu precisei disso na minha vida, para muitas coisas destravarem. Isso, Cristian. Em nome de Jesus. Isso, Paulo. Isso, Amanda. Isso, Paulo. Isso. Amém. Obrigado. Eu queria que todos os ministros aí disponíveis que não estão servindo no diaconato, orasse aqui, ó. Orasse. Vocês têm sobre a vida de vocês
algo que credencia vocês a impor as mãos sobre essas pessoas e algo espiritual, destravar coisas na vida delas. Amém? Nós estamos diante de grandes homens de Deus e grandes mulheres de Deus que precisam somente desse rompimento para viverem aquilo que Deus tem para a vida delas e para se tornarem pessoas que vão cumprir essa visão. Amém? Então, em nome de Jesus, venha, gente, pode orar, impõe as mãos, ore, e de fato, isso mesmo, vem, em nome de Jesus, isso.